Saldo a Igreja com a paz do Senhor, amém? Hoje nós vamos dar início a mais uma aula da Escola Dominical e vamos começar orando como sempre. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te apresentamos, Deus, as nossas vidas, meu Pai. Cada pessoa, Deus, que está assistindo essa aula agora, queremos te apresentar, Deus, e pedir que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha, Deus, nos guardar, repreender todo o mal, Deus, toda a enfermidade, Senhor, toda a seta, tudo aquilo que não vem de Ti, Deus. Te apresentamos as nossas vidas, meu Pai, e pedimos que o Senhor repreenda toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação, toda a depressão, meu Pai, todo o mal, meu Deus, toda a seta que o diabo tem lançado sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, meu Pai, que o Senhor vai repreendendo em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento da Tua palavra e que o Senhor nos use, Deus, para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. Te apresentamos, Deus, a nossa família, pedimos que o Senhor abençoe, guarde e livre, Deus, de todo mal, de tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, a lição de hoje, o título dela é Amor, o vínculo da perfeição. A leitura de abertura são duas, a primeira está em Colossenses, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 13, que diz assim: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Então, os dois trechos que nós lemos falam sobre o tema, né, que é amor. E no trimestre passado, nós falamos sobre sentimentos que aprisionam a alma. Então, nós falamos sobre ansiedade, sobre depressão, sobre medo, sobre vários sentimentos que não são de Deus, né? Sentimentos que passaram a existir na vida do homem após a queda. E antes do homem pecar, nada disso existia, né? A gente até falou sobre isso nas aulas passadas, né, do trimestre passado. Então, nós percebemos que esses sentimentos são sentimentos carnais. E quanto mais espirituais nós nos tornamos, menos sentimentos carnais nós temos, né? E nós nos tornamos livres desses sentimentos e passamos a viver, a sentir os sentimentos que são espirituais. E a própria Bíblia afirma que esses sentimentos não são de Deus. Lá em 2 Timóteo 1,7 diz assim: Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, lendo esse versículo, nós percebemos que nós não fomos criados por Deus com esses sentimentos. Esses sentimentos, né, esses sentimentos negativos, esses sentimentos que, como disse, né, a revista do trimestre passado, eles aprisionam a nossa alma, eles têm origem maligna. E o que é que esse versículo que nós lemos agora diz? Que nós somos criados com moderação, coragem e amor. E aí, como nós estudamos no trimestre passado todos aqueles sentimentos, né, que são sentimentos
malignos, né? Sentimentos que nos fazem mal, eu senti a necessidade de preparar uma aula falando sobre o sentimento mais importante, o sentimento que nós fomos criados por Deus com ele, que é o amor. E aí, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai perceber que o amor, ele existe desde sempre, desde a criação, antes da criação, o amor existe. E lendo também a Bíblia, inclusive essa passagem que nós lemos, nós vamos perceber que o amor vai existir para sempre. É uma coisa que nunca vai acabar, é o amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. E Deus é assim, né? Deus existe desde sempre e Deus vai existir para sempre. Ele não tem começo nem fim. E assim é o amor. E aí, conforme o texto de abertura que nós lemos, né, de 1 Coríntios, o sentimento mais importante das nossas vidas, principalmente da vida do cristão, é o amor. Porque não adianta você ter todos os dons, né? Não adianta você ter uma grande fé, não adianta você profetizar, não adianta você falar em línguas, não adianta você ter dom de cura se você não tiver amor. Por quê? Porque quando nós formos para a eternidade, de tudo isso que eu falei, a única coisa que vai ficar é o amor. Para que nós vamos precisar de profecia, né, na eternidade? Para que nós vamos precisar de dons de cura na eternidade? Porque não vai ter doença, né? Não vamos precisar de profecias, porque nós já vamos estar ali com o Deus, né, de toda a revelação. Então, a única coisa que vai ficar é o amor. Então, é isso que nós temos que colocar o nosso foco, é isso que nós temos que desenvolver nas nossas vidas, o nosso principal objetivo, o nosso principal alvo. E além disso, né, o amor, a Bíblia fala que ele não é um sentimento apenas, amor é um mandamento. Lá em Mateus 22, versículo 36 a 39, Jesus diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, lendo esse versículo, a gente percebe, né, como eu disse, que o amor, ele é um mandamento, né? Mas eu não sinto amor. Você não precisa sentir, você precisa amar. Amar é um mandamento. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, devemos amar ao próximo e devemos amar a nós mesmos, ou seja, nós temos que amar todo mundo. E o amor, ele é tão importante, esse amor do tipo de Deus, que a Bíblia, a palavra que é utilizada na Bíblia é ágape, ele é tão importante que somente no Novo Testamento essa palavra ágape ela é mencionada mais de 200 vezes. Então, quando a Bíblia fala alguma coisa uma única vez, você já deve considerar aquela coisa ali importante. Agora, quando a Bíblia fala dessa coisa mais de 200 vezes, é porque é muito, 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 muito importante. E esse amor de Deus, esse amor que vem de Deus, esse amor do tipo de Deus, ele tem duas características. Primeiro, o amor de Deus, ele tem a característica ativa, porque Deus, ele nos ama independente de qualquer coisa. Ele não espera ser amado para retribuir, como muitas vezes nós fazemos. Eu não amo ele porque ele não me ama. Não, Deus ama independente de se você ama ele ou não. E ele toma a iniciativa e ele age com misericórdia. E o amor de Deus por nós, ele é incondicional. Então, assim, não tem uma condição, Deus te ama se isso. Não, Deus, ele te ama. Mesmo as pessoas que não acreditam em Deus, Deus ama essas pessoas. Então, o amor de Deus, ele é ativo. Ele não está esperando você amar ele para ele te amar de volta, né? Não é uma coisa que ele vai retribuir. Ele ama independente de qualquer coisa. Outra característica do amor de Deus, ele é passiva. Por quê? Apesar de Deus amar a todos, independente de qualquer coisa, uma coisa incrível que Deus faz. Ele não se precipita em julgar e condenar, mas ele espera pacientemente pela ação poderosa e perfeita do Senhor. Então, quando Deus vê a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos pensamentos, ele não nos julga e ele não nos condena. Já pensou se Deus nos julgasse e condenasse cada vez que nós errássemos, cada vez que nós pecássemos, como muitas vezes nós fazemos com o próximo? Então, esse é o amor de Deus. É um amor que não espera nada de volta, não espera nada em troca.
E é um amor que não julga e que não condena. E Deus quer que a gente tenha um amor semelhante ao dele, né? Deus quer que o nosso amor seja assim também. Até porque a Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o amor não é opcional e nem condicional. Eu não tenho que ter a opção de amar ou não amar. Eu tenho que amar. E não tem que ter uma condição para eu amar. Eu simplesmente tenho que amar. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a mim. Então, o amor, ele é um mandamento e nós devemos amar a todos, todas as pessoas. E uma coisa assim, uma observação interessante. Uma coisa é você amar a pessoa. Outra coisa é você ter intimidade com todas as pessoas. Nós devemos amar todas as pessoas, mas é óbvio que nós não vamos ter intimidade com todas as pessoas. Por quê? Inclusive a Bíblia, ela nos alerta que existem determinadas pessoas que nós devemos nos afastar, né? Pessoas que não são boas para a gente se relacionar. Mas mesmo essas pessoas, nós devemos amá-las. E como é que a gente faz para amar uma pessoa sem ter intimidade? Você pode orar por essa pessoa, você pode abençoar a vida dessa pessoa, né? A oração, ela é uma grande demonstração de amor. Então, mesmo que você não conheça a pessoa, mesmo que a pessoa tenha te prejudicado, mesmo que a pessoa tenha te feito mal, e você não queira se relacionar com essa pessoa, você ore pela vida dessa pessoa, você ame essa pessoa, né? Porque o amor constrange, o amor transforma, né? O amor que tem poder para libertar e para salvar as pessoas. Então, nossas atitudes, elas devem sempre estar motivadas pelo amor. E lá no texto de abertura, 1 Coríntios, né, ele fala muito sobre isso, né? Que até a generosidade, por exemplo, se você for generoso, você doar todos os seus bens, mas se você não tiver amor, não vai valer de nada. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas fazem coisas boas, mas a motivação não é boa. E a Bíblia diz que Deus ele olha o nosso íntimo, o nosso coração e o nosso profundo. Então, quando você faz, por exemplo, um ato de generosidade, Deus sabe no seu coração se você está fazendo aquilo ali porque você ama, porque você se preocupa por aquela pessoa, ou porque você está esperando alguma coisa em troca, ou porque você quer aparecer, ou porque você quer parecer ser bom. Então Deus está sempre vendo a nossa atitude do nosso coração. Então nós temos que ser motivados sempre pelo amor. E quanto mais o amor é desenvolvido nas nossas vidas, mais nós somos aperfeiçoados, mais nós nos tornamos semelhantes a Deus. E nós temos que ter muito cuidado com o que o diabo coloca na nossa mente. Por quê? Porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira e ele é astucioso. O que é que Adão fez? O que é que o diabo fez com Adão e Eva lá no paraíso? Ele mentiu e fez com que eles acreditassem que se eles comessem daquele fruto, daquela árvore proibida, eles seriam semelhantes a Deus porque eles seriam conhecedores do bem e do mal. Mas Adão e Eva, eu acho que eles tinham um problema de identidade porque eles já eram parecidos com Deus, né? E para eles serem semelhantes a Deus, eles só precisavam continuar vivendo como Deus havia criado eles. Eles só precisavam desenvolver o amor, né? Então, na verdade, o que o diabo queria? Que Adão e Eva fossem semelhantes a Deus? Comessem daquele fruto para serem semelhantes a Deus? Não. O diabo queria que Adão e Eva fossem semelhantes ao próprio diabo. O diabo queria que Adão e Eva fossem rebeldes e desobedientes. E foi isso que aconteceu, né? Então o diabo muitas vezes ele nos engana, ele coloca coisas nas nossas mentes para a gente acreditar que é verdade e a gente acaba fazendo como Adão e Eva fizeram e são completamente enganados. Então nós temos que estar muito atento às ciladas do diabo nas nossas vidas. E apesar desse amor do tipo de Deus ser um mandamento, nós sabemos por experiência que não é fácil a gente amar dessa maneira, né? A gente amar todas as pessoas, a gente amar aquele que nos persegue, a gente amar aquele que nos faz mal, a gente amar o ladrão, o assassino, o criminoso. É difícil, muitas vezes, a gente amar essas pessoas, mas o Senhor quer que a gente ame. E aí, o Senhor, Ele nos deu uma ajuda valiosíssima, preciosíssima. Por quê?
A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Cristo, né, como nosso Salvador, quando nós acreditamos que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio para nos salvar, a gente recebe o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós temos os frutos do Espírito. E um fruto do Espírito é o amor, né? Então o amor, além de ser um mandamento, ele é um fruto do Espírito. Lá em Gálatas 6, do 22 ao 23, diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então, o Senhor, Ele nos deu essa ajuda muito importante, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus produz frutos nas nossas vidas. E nós temos esses frutos se nós temos o Espírito Santo. E não é fácil, por exemplo, a gente ter paciência com algumas pessoas e em algumas situações. Não é fácil a gente ser bom, né? Como a Bíblia diz que nós somos benignos, né? E que essa é uma qualidade do amor, com quem nos faz o mal. Não é fácil você ser sempre justo, não é fácil você não se irritar, não é fácil você esperar, não é fácil você suportar. Mas o que a Bíblia diz? Que o amor tudo suporta e que essas são qualidades do amor e que nós temos que desenvolver essas qualidades e que, na verdade, o Espírito Santo de Deus produz esses frutos na nossa vida. E aí, eu falei isso, né? O amor tudo suporta. E quem tá me ouvindo agora, você suporta tudo? Muitas vezes a gente não suporta uma fechada no trânsito, né? Muitas vezes a gente não suporta uma crítica, muitas vezes a gente não suporta uma correção, mas a Bíblia diz que o amor tudo suporta, né? E que nós temos o fruto do amor nas nossas vidas, né? E o amor de Deus, ele é assim. E é assim que o Senhor quer que a gente seja, é assim que o Senhor quer que a gente ame e é assim que Jesus era, né? Então é assim que nós devemos ser e Jesus é o nosso maior exemplo, né? Então vocês acham, sinceramente, que é possível a gente amar dessa forma aqui, sem a ajuda do Espírito Santo? Lógico que não, porque não é fácil. Né? Não é fácil. Se fosse fácil, não precisava do Espírito Santo para vir nos ajudar. Né? O Senhor falava assim, não, vocês já têm aí, vocês se viram, vocês conseguem. Mas Deus sabe que não é fácil, né? Então Ele mandou o Espírito Santo de Deus para nos ajudar e todos nós que temos o Espírito Santo nas nossas vidas, nós temos o fruto do Espírito Santo. Então vou te dizer uma verdade para você, se você aceitou a Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, consequentemente, você já tem esses frutos na sua vida. O que é que nós precisamos? Colocar em prática, né? Praticar o amor, praticar a alegria, praticar a paciência, praticar a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, praticar a paciência, todas essas qualidades, essas características que são do amor e que são frutos do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então nós precisamos nos educar para sermos como a Bíblia diz que nós devemos que ser. Porque tem gente que diz assim, mas eu não consigo ser paciente. Eu não consigo não me irritar. Eu nasci assim, foi o Senhor que me fez assim. Eu sou uma pessoa agitada, eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa colérica, eu sou uma pessoa assim, eu sou ansioso, é parte da minha natureza, é da minha família, é da minha genética. Mas isso é o que o diabo quer que você acredite. O diabo quer que você acredite que você é assim. Assim como o diabo quis que Adão e Eva acreditassem que para eles serem iguais a Deus, eles precisavam comer o fruto para serem conhecedores do bem e do mal. Então, se você não está sendo como a Bíblia diz que você tem que ser, não é porque você nasceu assim, não. Você, ao longo dos anos, ao longo da sua vida, você aprendeu a ser assim. Você não nasceu assim e, como eu disse, nós nascemos com amor,
nós nascemos com coragem, nós nascemos com domínio próprio. É assim que Deus nos criou. Então, comece a repreender esses pensamentos, comece a repreender e a questionar essas verdades que o diabo colocou na sua mente, mas que na verdade são mentiras, né? Que você acredita como verdade, mas que é uma mentira. E se você não está conseguindo ser como a Bíblia diz que você tem que ser, se você não está conseguindo amar como o Senhor quer que você ame, submeta a sua carne ao Espírito. E uma boa maneira de você fazer isso é jejuando. Como eu disse lá no comecinho, esses sentimentos, né, do trimestre passado que nós estudamos, que aprisionam a nossa alma, eles estão presentes nas nossas vidas quando nós somos carnais. A partir do momento que nós nos tornamos espirituais, esses sentimentos eles vão desaparecendo. E quando a gente jejua, a gente está submetendo a nossa carne ao nosso espírito. Então mostre para o diabo quem é que manda na sua vida. Que você é controlado por Deus, que você é controlado pelo Espírito Santo de Deus e não pela carne. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados por Deus para amar. Por causa da desobediência, nós nascemos com a semente do pecado, mas nós também nascemos com a semente do amor. E quando nós somos aperfeiçoados no amor, esses sentimentos carnais que aprisionam a nossa alma perdem a força. O amor é um mandamento, e quando Deus te pede para fazer algo, é porque Ele sabe que o que Ele está te pedindo será bom para você. Você vai ter uma vida mais feliz. Imagina hoje você vivendo esse amor como a Bíblia ensina. Imagina uma vida onde você é paciente, onde você não fica irado facilmente, sem medo, sem inveja, sem nenhum desses sentimentos que aprisionam a alma. Não seria uma vida maravilhosa? Foi isso que Deus planejou para você. Então, sempre que você falar assim, eu não consigo mudar, eu não consigo agir diferente, eu não consigo amar como a Bíblia ensina, lembre-se que você foi criado por Deus com amor. Esses comportamentos que você mesmo sabe que é errado, que muitas vezes você tem, não são de Deus. E você pode mudar. E comece a orar, comece a jejuar, comece a colocar diante de Deus. Lembre-se que você foi criado sem medo. Lembre-se que você foi criado com coragem, com moderação e com amor. Então é assim que Deus quer que a gente viva. Uma vida feliz, uma vida aperfeiçoada no amor, com o amor dessas características, com essas qualidades. E nós podemos isso, mas o diabo quer que a gente acredite que nós não podemos. O diabo quer que a gente acredite que nós somos assim e que nós não podemos mudar. Mas é mentira do diabo. Então comece a orar, comece a repreender e comece a praticar, comece a exercitar esse amor do tipo de Deus, né? Repreenda todo o mal da sua vida e tome posse, né? Que você é como Deus diz que você foi criado, como a Bíblia diz que você é. Amém? Essa é a aula de hoje e hoje eu vou encerrar diferente. Eu vou encerrar fazendo uma oração. Amém? Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento, meu Deus, a vida de cada pessoa, Deus, que está ouvindo essa oração agora, que assistiu essa aula, meu Deus, e que o diabo tem colocado mentiras na mente dessa pessoa. Senhor, eu quero agora repreender em nome de Jesus toda mentira, meu Pai, todo o erro, meu Deus, que Satanás tem colocado sobre a identidade dessa pessoa e profetizar, meu Deus, que estão libertos em nome de Jesus. E agora em diante, Deus, vão viver uma vida como eles foram criados para viver, meu Pai, cheio de amor, meu Senhor, cheio de coragem, de moderação, de paz, de domínio próprio, Senhor, de paciência. Repreende, meu Deus, em nome de Jesus, toda ansiedade, toda preocupação, meu Deus, toda depressão, meu Pai, tudo aquilo que o diabo tem colocado na mente dos teus filhos, que o Senhor repreenda agora em nome de Jesus e que o Senhor liberte, Deus, cada uma dessas vidas para que elas vivam o melhor de Deus nessa terra, meu Pai, para que elas vivam a sua vontade e a sua verdade na vida delas, Senhor. É isso, meu Pai, que eu te peço e que eu creio em nome de Jesus. Amém.